Uma vida saudável não é um destino que você alcança um dia e pronto, nem um segredo guardado a 7 chaves por quem nasceu com sorte ou tem genética privilegiada. A verdade mais importante é simples e poderosa. Saúde é construída no cotidiano, com hábitos repetidos com constância. O que define o seu corpo, sua disposição e até o seu humor não é o que você faz uma vez por semana, e sim aquilo que você faz quase todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Quando a gente fala em rotina saudável, muita gente imagina uma lista impossível: dieta perfeita, treino pesado, suplementação cara, hora certa para tudo, e uma vida sem estresse. Só que isso não funciona na vida real. O que funciona é uma combinação de pilares básicos, bem aplicados, que se adaptam à sua realidade. E o melhor, você não precisa virar outra pessoa para começar. Você precisa ajustar o que já faz, passo a passo, até virar o tipo de rotina que te sustenta sem te esmagar. O primeiro pilar é a alimentação, mas não do jeito rígido que faz você se sentir culpado por comer um pedaço de pão. Alimentação equilibrada significa priorizar comida de verdade, aquela que você reconhece pelo nome e pela aparência. Frutas, legumes, verduras, grãos, feijões, raízes, ovos, carnes magras, peixes, iogurte natural, castanhas. Quanto mais in natura ou minimamente processado, melhor. Isso porque esses alimentos entregam nutrientes que o corpo usa para funcionar: vitaminas, minerais, fibras, proteínas e gorduras boas. E não é só sobre peso. É sobre energia, intestino, imunidade, sono, pele, humor e até clareza mental. Ao mesmo tempo, reduzir ultraprocessados é uma das decisões mais inteligentes para a prevenção de doenças. Ultraprocessado não é só doce ou besteira. É tudo aquilo que vem pronto, com uma lista enorme de ingredientes, muito sódio, açúcar, aromatizantes, realçadores de sabor e gorduras de baixa qualidade. Essas combinações são feitas para viciar o paladar e te fazer querer mais, e isso bagunça sinais naturais do corpo, como fome e saciedade. Quanto mais você depende desse tipo de comida, mais fácil é entrar num ciclo de compulsão, cansaço, inchaço e queda de disposição. Só que aqui entra um ponto essencial. Não é sobre proibir tudo. É sobre criar uma base forte. Quando a sua base é boa, os extras ficam realmente extras, e não o centro da sua alimentação. Um prato simples, por exemplo, já pode ser muito completo. Uma porção de proteína, uma fonte de carboidrato de melhor qualidade, como arroz, batata, mandioca ou grãos, e bastante vegetais. Se você fizer isso na maioria das refeições, já começa a sentir diferença em poucos dias. E aí vem o segundo pilar, que muda o jogo: movimento diário. Não precisa ser academia, e não precisa ser perfeito. O corpo foi feito para se mexer, e o sedentarismo é um dos fatores que mais silenciosamente roubam saúde e longevidade. A meta mínima de referência que costuma ajudar muita gente é acumular cerca de 30 minutos por dia de atividade física, que pode ser caminhada, bicicleta, dança, esportes, exercícios em casa, subir escadas, enfim. O que importa mesmo é a regularidade. O movimento regular melhora o funcionamento do coração, ajuda no controle de açúcar no sangue, reduz risco de várias doenças metabólicas, fortalece músculos e ossos e ainda atua diretamente na saúde mental. Tem dia que o corpo parece uma bateria fraca, e a gente acha que precisa descansar, mas o que precisa, na verdade, é ativar. Uma caminhada leve já pode ser o botão de reiniciar do seu humor e da sua energia. Agora, o terceiro pilar é um dos mais ignorados, e ao mesmo tempo um dos mais decisivos: hidratação. Água é base para praticamente tudo o que acontece no organismo. Sem água suficiente, o corpo não trabalha bem. A digestão fica lenta, a concentração cai, a fadiga parece mais fácil, dores de cabeça podem surgir e até a sensação de fome pode aumentar, porque muita gente confunde sede com fome. Um cálculo que costuma ser usado como referência é 35 ml por quilo de peso por dia. Isso não é uma regra absoluta,
porque varia com clima, atividade física e saúde individual, mas é um norte prático que ajuda a pessoa a sair do "eu quase não bebo água" para um nível mais adequado. E tem um truque que funciona bem. Em vez de depender da memória, você cria sinais. Uma garrafa perto de você, metas por horário, beber um copo ao acordar, outro antes das refeições, outro no meio da tarde. Pequenas estratégias ganham do "eu vou tentar" porque tiram o esforço mental do caminho. O quarto pilar é sono de qualidade. Muita gente tenta consertar cansaço com café, mas o corpo cobra em outra moeda. Dormir bem não é luxo, é manutenção. Durante o sono, o organismo regula hormônios, repara tecidos, consolida memórias, organiza processos cerebrais e controla a fome e a saciedade. Quando você dorme mal, o corpo tende a pedir mais açúcar e mais calorias, porque ele quer energia rápida. Isso cria um ciclo cruel. Você dorme mal, come pior, tem menos disposição para se mover, fica mais ansioso, e no fim do dia o sono piora de novo. Uma rotina saudável começa a ganhar forma real quando você entende que ela precisa caber na sua vida do jeito que ela é hoje, e não na vida ideal que você imagina ter quando tudo estiver mais tranquilo. Um dos maiores sabotadores da saúde é a ideia de que primeiro você resolve todos os problemas, e só depois cuida do corpo. Na prática, é exatamente o contrário. Quando o corpo começa a funcionar melhor, você ganha clareza, energia e estabilidade emocional para lidar melhor com o resto. Voltando ao movimento, vale aprofundar um ponto importante: exercício não serve apenas para queimar calorias. Essa visão reduz demais o impacto real da atividade física. Quando você se movimenta com regularidade, o corpo melhora a sensibilidade à insulina, o que ajuda a controlar o açúcar no sangue. Isso significa menos picos de fome, menos vontade descontrolada por doces e mais energia estável ao longo do dia. Além disso, o exercício estimula a liberação de substâncias que atuam diretamente no humor e na redução da ansiedade, como endorfinas e outros neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar. E não precisa ser tudo ou nada. Existe uma diferença enorme entre passar o dia inteiro sentado e levantar para caminhar alguns minutos várias vezes ao dia. Mesmo pequenas pausas ativas já fazem diferença na circulação, na postura e até na clareza mental. O corpo humano não foi feito para longos períodos de mobilidade. Se você trabalha sentado, por exemplo, levantar a cada hora, alongar, caminhar um pouco e voltar já muda bastante o impacto do dia no seu organismo. Outro ponto que merece atenção é o fortalecimento muscular. Muita gente associa musculação apenas à estética, mas músculo é tecido metabolicamente ativo. Quanto mais massa muscular você tem, maior tende a ser o seu gasto energético em repouso, além de maior proteção para articulações, ossos e equilíbrio corporal, principalmente com o passar dos anos. Perder massa muscular é um dos fatores que aceleram a sensação de envelhecimento precoce, cansaço e fragilidade. Por isso, incluir algum tipo de exercício de força, mesmo que seja com o peso do próprio corpo, é uma estratégia de saúde a longo prazo. Agora, falando novamente de alimentação, existe um detalhe que costuma passar despercebido: a forma como você come. Não é só o que está no prato, mas o contexto. Comer com pressa, distraído, olhando tela, faz com que o cérebro demore mais para perceber a saciedade. Isso aumenta a chance de exagero e também prejudica a digestão. Criar o hábito de sentar, mastigar com calma e prestar atenção no sabor parece simples, mas tem um impacto enorme no controle do apetite e na relação com a comida. Outro aspecto essencial é o consumo de álcool e o tabagismo. Mesmo quando socialmente aceitos, eles têm efeitos diretos e cumulativos sobre a saúde. O álcool, por exemplo, interfere no sono, sobrecarrega o fígado, altera o metabolismo e pode aumentar a inflamação no corpo. Não se trata necessariamente de nunca mais beber, mas de entender frequência e quantidade. Quanto mais regular e excessivo o consumo, maior o impacto negativo. Já o tabagismo é um dos fatores de risco mais bem documentados para inúmeras doenças e compromete praticamente todos os sistemas do corpo.
Reduzir ou eliminar esse hábito é uma das decisões mais poderosas que alguém pode tomar pela própria saúde. Falando em sono novamente, vale destacar que não é só a duração que importa, mas a qualidade. Dormir o número de horas certo, mas acordar várias vezes durante a noite, também não gera recuperação adequada. O corpo precisa de ciclos completos de sono para que os processos de reparo aconteçam. Criar uma rotina noturna previsível ajuda muito. Quando você sinaliza para o corpo que está chegando a hora de desacelerar, ele responde melhor. Luz baixa, menos estímulos. Um ritual simples como tomar um banho morno ou ler algo leve já faz diferença. E aqui entra um ponto delicado, mas necessário: o excesso de estímulo digital. Passar muitas horas exposto a telas, notificações e informações fragmentadas mantém o cérebro em estado de alerta constante. Isso aumenta o estresse, prejudica o foco e interfere diretamente no sono. Reduzir esse excesso não significa abandonar tecnologia, mas criar limites claros. Escolher horários específicos para redes sociais, evitar celular na cama e silenciar notificações desnecessárias são ajustes simples com efeito profundo. Quando você começa a alinhar alimentação, movimento, sono e gestão do estresse, algo interessante acontece. O corpo passa a conversar melhor com você. Sinais de fome ficam mais claros, o cansaço deixa de ser constante, a disposição melhora e até a motivação para continuar cuidando de si aumenta. É um ciclo positivo que se retroalimenta. Vale reforçar também a importância de acompanhar a própria saúde ao longo do tempo. Exames de rotina não são apenas para detectar doenças, mas para entender tendências. Pequenas alterações, quando vistas cedo, podem ser corrigidas com mudanças simples de estilo de vida, evitando tratamentos mais complexos no futuro. Cuidar da saúde não é viver em função de exames, mas usar essas informações como aliadas. E se em algum momento você sente que não dá conta de tudo, isso não significa fracasso. Significa que você é humano. Ajustar expectativas é parte do processo. Melhor fazer o possível de forma consistente do que tentar fazer tudo perfeitamente por pouco tempo e desistir. Aproveitando esse ponto, vale um lembrete rápido. Muita gente que assiste aos vídeos até aqui ainda não está inscrita no canal. Dá uma olhada agora se você já se inscreveu e se as notificações estão ativadas, porque assim você recebe os próximos conteúdos assim que eles forem publicados e não perde a continuidade dessa conversa. Agora quero saber de você. O que hoje mais atrapalha sua rotina saudável? Falta de tempo, cansaço, ansiedade ou dificuldade de manter constância? Escreve isso nos comentários, porque sua resposta pode ajudar outras pessoas que passam exatamente pela mesma situação. E se esse conteúdo fez sentido, compartilha com alguém próximo que precisa ouvir isso sem cobrança e sem exageros. Existe um ponto de virada silencioso na construção de uma vida saudável que quase ninguém comenta. O momento em que você para de tentar ter força de vontade e começa a organizar o ambiente para que as escolhas certas fiquem mais fáceis do que as erradas. A maioria das pessoas acredita que falha porque é fraca ou indisciplinada, quando, na verdade, está lutando contra um cenário inteiro desenhado para puxá-la na direção oposta. Quando você entende isso, a culpa diminui e a estratégia melhora. O ambiente influencia diretamente suas decisões. Se a sua casa está cheia de ultraprocessados à vista, bebidas açucaradas sempre acessíveis e poucas opções de comida de verdade prontas ou semi-prontas, o corpo vai buscar o que é mais rápido. O mesmo vale para o movimento. Se tudo ao seu redor convida a sentar e ficar parado, o sedentarismo vira padrão sem que você perceba. Criar uma rotina saudável passa muito mais por ajustar o cenário do que por tentar se controlar o tempo todo. Um exemplo simples: deixar frutas lavadas e visíveis, uma garrafa de água sempre por perto, refeições minimamente planejadas para a semana e roupas confortáveis prontas para caminhar já elimina várias barreiras invisíveis. Isso não é frescura nem organização excessiva. É inteligência comportamental aplicada à saúde. Você deixa de depender de motivação e passa a depender de estrutura. Outro fator crucial é entender o próprio ritmo. Nem todo mundo funciona melhor de manhã cedo.
Nem todo mundo rende à noite. Forçar um modelo que não combina com você gera frustração e abandono. A pergunta certa não é qual é a rotina perfeita, mas qual é a rotina possível que eu consigo repetir. Às vezes, 10 minutos de movimento todos os dias valem muito mais do que 1 hora intensa uma vez por semana. O corpo responde à constância, não à intensidade esporádica. Falando em constância, vale abordar algo que costuma travar muita gente: a mentalidade do tudo ou nada. A pessoa come algo fora do planejado e pensa: já estraguei tudo. Falta um treino e decide abandonar a semana inteira. Dorme mal uma noite e conclui que não adianta tentar. Essa lógica é extremamente sabotadora. Uma rotina saudável não exige perfeição. Ela exige retorno. Você escorrega, percebe, e volta no próximo passo, não na próxima segunda-feira. Quando você muda essa forma de pensar, algo poderoso acontece. Você começa a se tratar como alguém que está aprendendo, não como alguém que está falhando. Isso reduz o estresse, melhora a relação com o corpo e aumenta muito a chance de continuidade. Saúde não é um teste que você passa ou reprova. É um processo em movimento. Outro ponto essencial é aprender a ler os sinais do próprio corpo. Fome, por exemplo, não é inimiga. Ela é um sinal. Mas existe fome física e fome emocional. A fome física vem gradualmente, qualquer comida resolve, e você se sente satisfeito depois. A fome emocional costuma ser repentina, específica e ligada a emoções como ansiedade, cansaço ou tédio. Quando você aprende a diferenciar uma da outra, ganha liberdade. Nem toda vontade precisa ser combatida, mas nem toda vontade precisa ser obedecida automaticamente. O mesmo vale para o cansaço. Nem sempre ele significa que você precisa parar tudo. Às vezes, o corpo está pedindo sono, às vezes está pedindo água, às vezes está pedindo movimento leve, e às vezes está pedindo pausa mental. Quanto mais você cuida dos pilares básicos, mais fácil fica interpretar esses sinais sem exagero. Outro aspecto importante de uma rotina saudável é a relação com o tempo. Muitas pessoas vivem em modo de urgência constante, tentando encaixar a saúde nos restos do dia. Quando sobra tempo, cuida do corpo. Quando não sobra, a saúde fica para depois. O problema é que esse depois raramente chega. Uma mudança importante é inverter a lógica. Você não precisa de muito tempo, precisa de prioridade. 15 minutos diários, quando protegidos, acumulam muito mais resultado do que 2 horas ocasionais. Vale também falar sobre expectativas irreais criadas por redes sociais. Corpos perfeitos, rotinas impecáveis, pessoas sempre motivadas. Isso não é vida real. Comparar os bastidores da sua vida com o palco editado dos outros só gera frustração. Cada pessoa tem contexto, limitações, histórico e desafios diferentes. A única comparação útil é com você mesmo, ao longo do tempo. Outro ponto pouco falado é que saúde também envolve dizer não. Não há convites constantes que te deixam exausto. Não há hábitos que você sabe que te fazem mal, mesmo sendo socialmente aceitos. Não há uma rotina que não respeita seus limites. Dizer não, nesse contexto, não é egoísmo. É autocuidado. E conforme você avança, algo interessante acontece. Cuidar da saúde deixa de ser uma obrigação e começa a virar identidade. Você não está tentando ser saudável, você passa a se ver como alguém que cuida de si. Essa mudança interna é o que sustenta os hábitos a longo prazo. Quando isso acontece, escolhas melhores deixam de exigir tanto esforço. Se você chegou até aqui, vale fazer uma pausa rápida. Comenta aqui se alguma dessas ideias bateu forte para você hoje. Às vezes uma única mudança de mentalidade já destrava todo o resto. E se esse conteúdo está te ajudando a pensar diferente, curte o vídeo e compartilha com alguém que vive se cobrando demais quando o assunto é saúde. À medida que uma rotina saudável começa a se consolidar, surge um desafio diferente daquele do início. Manter o cuidado mesmo quando a vida aperta. Problemas aparecem, a agenda fica cheia,
o cansaço aumenta e a tentação de abandonar tudo parece mais forte. É justamente nesse ponto que muita gente acha que perdeu o ritmo, quando, na verdade, só precisa ajustar a marcha. Saúde de longo prazo não é manter intensidade máxima o tempo todo, e sim saber adaptar sem desistir. Um erro comum é acreditar que, se você não consegue fazer tudo como planejou, então não vale a pena fazer nada. Esse pensamento leva a pausas longas que quebram a constância. A alternativa mais inteligente é criar versões mínimas dos seus hábitos. Se não deu para treinar como queria, uma caminhada curta já mantém o corpo ativo. Se a alimentação saiu do eixo em uma refeição, a próxima é uma nova oportunidade de voltar à base. Se a noite foi mal dormida, priorizar descanso e hidratação no dia seguinte ajuda a reduzir o impacto. Ajustar não é regredir. Outro ponto essencial é entender que o corpo passa por fases. Há períodos de mais energia e outros de mais cansaço. Fatores como estresse, trabalho, emoções e até clima influenciam. Forçar desempenho máximo em todas as fases costuma gerar exaustão e abandono. Aprender a respeitar esses ciclos é uma forma avançada de autocuidado. Em dias difíceis, manter o básico já é vitória. Falando em básico, vale reforçar algo simples e poderoso: regularidade vence intensidade. Caminhar todos os dias, mesmo que pouco, costuma trazer mais benefícios do que treinos intensos esporádicos. Comer bem na maioria das refeições é mais sustentável do que seguir uma dieta rígida por poucas semanas. Dormir um pouco melhor quase todas as noites é mais eficaz do que tentar compensar o sono no fim de semana. O corpo responde ao que se repete. Outro aspecto importante da saúde é o acompanhamento profissional quando necessário. Nutricionistas, médicos, psicólogos e educadores físicos não estão ali para julgar, mas para orientar. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de responsabilidade. Muitas vezes, pequenas correções feitas com orientação adequada evitam frustrações e até problemas maiores no futuro. Cuidar da saúde também é saber quando não dá para fazer tudo sozinho. É fundamental também falar sobre prevenção de doenças. Muitos problemas de saúde se desenvolvem de forma silenciosa, sem sintomas claros no início. Pressão alta, alterações no colesterol, resistência à insulina e deficiências nutricionais podem evoluir por anos antes de serem percebidas. Exames periódicos permitem agir cedo, com mudanças simples de estilo de vida, em vez de tratamentos mais complexos depois. Prevenir é sempre menos custoso, física e emocionalmente, do que remediar. Outro ponto que ganha importância com o tempo é a saúde das articulações e da mobilidade. Manter o corpo ativo, fortalecer músculos e preservar amplitude de movimento ajuda a garantir independência e qualidade de vida no futuro. Envelhecer com autonomia não é sorte, é construção diária. Pequenos cuidados hoje se transformam em grandes benefícios amanhã. E não dá para falar de rotina saudável sem mencionar o impacto das relações. Ambientes muito tóxicos, conflitos constantes e falta de apoio emocional afetam diretamente o corpo. O estresse emocional crônico se manifesta fisicamente, seja em dores, problemas digestivos, alterações no sono ou queda de imunidade. Cuidar da saúde inclui observar com quem você convive, como se comunica e quanto espaço dá para relações que drenam mais do que nutrem. Ao mesmo tempo, cultivar boas relações funciona como fator de proteção. Conversas sinceras, apoio mútuo, momentos de riso e sensação de pertencimento ajudam a regular emoções e reduzem o impacto do estresse diário. Saúde não é um projeto solitário. Ter com quem contar faz diferença. Outro aprendizado importante é aceitar que a motivação vai e vem. Esperar estar sempre motivado para cuidar do corpo é receita para a frustração. O que sustenta uma rotina não é a motivação, é o compromisso. Há dias em que você não quer, mas faz o básico porque já entendeu que isso é cuidado, não castigo. Com o tempo, os resultados reforçam o hábito e a motivação volta como consequência, não como ponto de partida. Quando você começa a colher os primeiros benefícios, mais disposição, melhor humor, sono mais estável,
menos dores, surge uma sensação de coerência interna. O corpo deixa de ser um peso e passa a ser um aliado. Isso muda a forma como você se enxerga e como se posiciona no mundo. Cuidar da saúde deixa de ser algo externo e vira parte da sua identidade. Se você está acompanhando até aqui, aproveita para comentar o que mais mudou na sua forma de enxergar saúde desde o início desse conteúdo. Às vezes, a maior transformação não é física, é mental. E se você acha que essas reflexões podem ajudar alguém próximo, compartilhe esse vídeo e deixe o like, porque isso ajuda a mensagem a chegar em mais pessoas. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Não porque leu um texto inteiro, mas porque, em algum nível, existe o desejo de viver melhor, com mais clareza, energia e equilíbrio. E esse é um ponto importante para fechar essa conversa. Uma vida saudável não é sobre controle rígido do corpo, mas sobre criar uma relação de cuidado contínuo consigo mesmo. Com o tempo, você percebe que saúde não é apenas ausência de doença. É presença de vitalidade. É acordar com menos peso no corpo e na mente. É ter energia para trabalhar, conviver, sonhar e lidar com os desafios inevitáveis da vida. E isso não acontece por acaso. Acontece quando você constrói uma base sólida, feita de escolhas repetidas, simples e possíveis. Um dos maiores ganhos desse processo é a autonomia. Quando você entende como seu corpo responde à alimentação, ao sono, ao estresse e ao movimento, deixa de depender tanto de modismos, promessas milagrosas e soluções rápidas. Você passa a fazer escolhas mais conscientes, ajustando o que precisa ser ajustado sem pânico e sem culpa. Isso traz segurança e tranquilidade. Outro ponto essencial é compreender que saúde não é uma linha reta. Existem períodos de avanço, momentos de estagnação e fases de recuo. Isso não invalida o caminho. Faz parte dele. A diferença entre quem mantém uma rotina saudável e quem desiste não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de retomar sem drama. Voltar ao básico sempre funciona. Também é importante lembrar que o corpo muda ao longo da vida. O que funcionava aos 20 pode não funcionar aos 40 ou aos 60, e tudo bem. Ajustar hábitos não é sinal de fracasso, é sinal de inteligência. O objetivo não é repetir fórmulas antigas, mas responder às necessidades atuais do seu corpo com respeito e atenção. Ao longo desse conteúdo, ficou claro que saúde é construída a partir de pilares que se sustentam mutuamente. Alimentação equilibrada, movimento regular, hidratação adequada, sono reparador, cuidado com a saúde mental, prevenção e acompanhamento. Nenhum deles funciona bem isoladamente. Quando um melhora, os outros tendem a melhorar também. É um sistema integrado. Talvez o ponto mais libertador seja perceber que você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Precisa fazer algo agora e manter. Pequenas decisões, quando repetidas, criam grandes resultados. Um copo de água a mais por dia. Alguns minutos de caminhada. Um prato mais simples e natural. Um horário de sono um pouco mais respeitado. Um limite colocado onde antes havia excesso. Isso é construção. E existe algo que quase ninguém fala. Cuidar da saúde também muda a forma como você se enxerga. A autoestima deixa de depender apenas de aparência e passa a se apoiar na sensação de coerência interna. Você começa a confiar mais em si mesmo, porque vê que é capaz de cuidar do próprio corpo. Isso transborda para outras áreas da vida. Se em algum momento você sentiu que estava atrasado para começar, vale reforçar. Não existe idade errada para cuidar da saúde. O melhor momento é sempre agora, com o que você tem, do jeito que dá. Comparação só atrapalha. O seu processo é único. A partir daqui, o mais importante não é consumir mais informações, mas aplicar. Escolha um ponto para começar ou reforçar. Não 5. 1. Execute por alguns dias. Observe como se sente. Ajuste. Repita. A saúde se constrói no fazer cotidiano, não na teoria perfeita. E para fechar, fica um convite simples. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a saúde de forma mais leve possível,
Escreve aqui nos comentários qual hábito você decide priorizar a partir de hoje. Isso ajuda a transformar intenção em compromisso. E se você conhece alguém que vive cansado, sobrecarregado ou sem saber por onde começar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ouvir que dá para cuidar de si sem radicalismos.